Muito bem, chegamos aqui e o nosso convidado vai tirar muitas dúvidas aqui, que eu acho que muita gente, com essas mudanças de leis, lei para cá, para lá, tem a questão das aposentadorias, né? Você que trabalhou a vida toda ou está trabalhando ainda e você não sabe bem, ou então você vai lá dar entrada, mas aí demora, pede um documento, pede outro e é aquela burocracia. Então, para esses casos, nada melhor do que ter um especialista para isso. Então, do meu lado, eu tenho o senhor Tolentino. Então, vamos dar boa noite para o nosso convidado. Seja bem-vindo, Tolentino. Tudo bem? Tudo bem, Roberto Samuel. É um prazer estar com você novamente, né? Fizemos um programa algum tempo atrás. Bem lembrado. Feliz por estar aqui, é uma honra para mim. A honra é toda nossa. Eu estava comentando com o Tolentino que nós temos outros Tolentinos, é uma família grande aqui na cidade de Guarulhos, mas parece que o senhor não tem nenhuma ligação com a família Tolentino aqui da cidade de Guarulhos. Doutor Augusto Tolentino, Matheus Tolentino, não tem, né? Não, a família do meu pai é de Minas. Ah, sim, né? Me fale um pouquinho de você, então. Você é de São Paulo? Você Sim. É mineiro? Como é que é? Não, eu nasci em São Paulo, me criei no bairro da Moca. Hoje nós temos uma sede, né, da Tolentino na Moca, outra aqui em Guarulhos. Eu sou religioso, sou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tem muitas alas aqui. Chamados Mormons. Mormons, perfeito, um apelido, perfeito, né? Uhum. Mas membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu sou casado, tenho 3 filhos, 3 netos, 2 dos meus netos são guarulhenses, e eu me considero apaixonado pelo meu trabalho, mas especialmente, Roberto, eu sou apaixonado pelas pessoas. Eu gosto de poder ajudar as pessoas de alguma maneira. E nós começamos a Tolentino pelo meu pai, né? Em abril de 1973. Hoje a empresa tem mais de 73. Nossa. Completou 50 anos em abril e só militando no direito previdenciário, né? É a nossa especialidade. Vamos deixar, eu queria até fazer um registro aqui. Hoje eu sou aposentado e quem conseguiu fazer esse trâmite de forma muito rápida foi a empresa do Tolentino. Obrigado. Sim. Foi muito rápido. Inclusive havia alguns problemas, porque eu trabalhei parte da minha vida na Câmara Municipal de Guarulhos, que naquela época mesmo a pessoa comissionada ela pagava para essa previdência, que é uma previdência particular, Sim, tem outro nome. Para os funcionários públicos. Funcionários públicos, né? E aí eu entrei só com o meu tempo normal, e aí estava faltando tempo, e aí o pessoal me orientou, e aí quando foi na mão do Tolentino, foi muito rápido. Fazer aposentadoria tem uma certa ciência, não, Tolentino? Tem, total. O que acontece hoje, Roberto, olha, nesses 50 anos de atividade da Tolentino, eu nunca vi o INSS indeferir tantos pedidos de aposentadoria como hoje. Nós temos muitas matérias jornalísticas falando que hoje o índice já está em 76%. Caramba! É muito alto. Há 20 anos atrás, vamos até menos, 10 anos atrás, o índice de indeferimento estava na casa de 20%. Hoje nós estamos com 76%. E é um assunto alarmante que ninguém comenta, ninguém fala nada, né? A nossa sociedade, Roberto, como sociedade, ela está muito aquém de ser uma sociedade organizada, voltada, você é jornalista, você sabe, aos interesses, né, da sociedade, do trabalhador. Tolentino, me diz o seguinte, como é que está a lei hoje para aposentadoria? Quem tem direito a se aposentar de uma forma mais resumida? Sim. Tem que ter uma certa idade, tem que ter um certo tempo de trabalho, algo junto? Como é que é isso, Tolentino? Olha para essa câmera, né, Roberto? Aquela câmera. Aqui, sim.
Olha, em 2019, o governo Bolsonaro mudou a lei da aposentadoria nesse país. Mas a mudança foi radical, tanto é que mudaram a Constituição Federal Brasileira. Então hoje, Roberto, os amigos que nos acompanham, hoje é necessário mais tempo de contribuição e mais idade. Aí foi criado algumas regras de transição, tá? Então, eu vou abreviar, Roberto. Uhum. A primeira regra de transição é chamada a regra de 50%. Então, o que é isso? Antigamente, a lei era 30 anos para a mulher, 35 anos para os homens. Hoje não é mais. Em 2019, a mulher que faltou 2 anos para aposentar, o homem ou a mulher, eles pagam um pedágio de 50% do tempo que faltou. Então, por exemplo, se você tivesse com 33 anos, Roberto, em 2019, faltou 2 anos para 35. Tá. Você vai pagar um pedágio de 50% de 2 anos, que é 1. Então, hoje, você pode se aposentar com 35 anos, mais 1 do pedágio, 36, sem idade mínima. Só que esse tipo de aposentadoria está praticamente em desuso. Por quê? Porque hoje o trabalhador, se ele tinha 33 em 2019, 4 anos praticamente, né? Novembro de 19, novembro 23, 4 anos. Teria que ter hoje 37 anos de contribuição para poder se aposentar sem idade mínima. A mulher, 28 anos em 2019, hoje ela teria que ter 32 de contribuição. Só que esse tempo, ele não para, né? Ele continua contando. Então, até dezembro desse ano, o homem para se aposentar tem que ter 37 de contribuição e a mulher para se aposentar tem que ter 32 de contribuição. Ah, Tonentino, mas eu tenho esse tempo, mas eu tenho 50 anos de idade, 53 anos de idade. Posso me aposentar? Pode, não tem limite de idade. Mas, como eu falei, Roberto, essa regra de transição praticamente está em desuso, porque hoje você não encontra aí um trabalhador com 37 anos de contribuição com pouca idade, né? Com menos de 55 anos de idade. É verdade. Olha, é interessante que existe o Cadastro Nacional de Informações. Aliás, eu queria pegar o slide 9 até o 19, viu, produção? Que são... que nós temos... quais os principais falhas que nós temos no Cadastro Nacional de Informações Sociais? Tá. Então, ó, antes de entrar no CNIS, já está rodando ali a... Ainda não, daqui a pouquinho. Então tá. Então, antes de entrar no CNIS, deixa eu explicar para você, você me perguntou. Eu falei da primeira regra de transição. Isso. A segunda regra de transição é o pedágio de 100%. Então, nós não temos um exemplo. Se o homem não tinha 33 anos, ou seja, se faltou mais de 2 anos, tanto o homem como a mulher, para aposentar, faltou 2 anos e 1 mês, já entra na regra do 100%. Então, o que é isso? Um homem com 32 anos de contribuição em 2019, então hoje esse homem teria 36 de contribuição, ele vai ter que pagar um pedágio de 100%. Então, por exemplo, 32 para 35, faltaram 3 anos. 100% de 3 anos é 3 anos. Então, ele vai ter que ter os 35 de contribuição e mais o pedágio de 3 anos, 38. Só que tem um detalhe, nessa regra do 100%, tem que ter idade mínima, 57 anos para a mulher, 60 anos para o homem. Então, aí que dificultou. E a grande maioria, Roberto, hoje... se enquadra nessa categoria, nessa regra de transição. Eu falei que o 50% está praticamente em desuso, tá? Tem uma outra regra de transição, mas tem que fazer conta. Por quê? Tem que fazer conta. Porque o homem tem que ter 35 de contribuição, mas hoje 63 de idade. A mulher, 30 anos de contribuição, 57 de idade. É chamada regra de transição com o tempo de contribuição mais idade. Mas tem que fazer conta. Além dos 35, tem que ter idade. E outro detalhe, cada ano aumenta 6 meses. Então, por isso que tem que fazer conta. Também está praticamente em desuso. Porque o homem com 63 anos de idade, praticamente ele já tem o tempo para aposentar 37 de contribuição.
E a aposentadoria, Roberto, com 100%, é a melhor aposentadoria, que vai dar um melhor benefício para ele. Tá? Então, nós falamos das 3 regras principais de transição. A aposentadoria por idade a gente fala um pouquinho depois, só para não... Perfeito. Então, quando a gente vai tentar fazer por nossa conta, é tanta coisa, é tanta complicação, porque aí aparece quais são as principais falhas, porque sempre tem uma falhinha aqui e outra ali, né? Então, é o slide 9, produção. Ah, sim. Ah lá. Olha, Roberto, você falou do CNIS, então aí nós estamos vendo aí o que é um CNIS. Olha o CNIS aí. Então, olha, importante, não é computado no CNIS períodos que o segurado pagou como autônomo ou como empresário, mas pagou com atraso. A gente fala que é pagamento extemporâneo. Preste atenção nisso, gente. Ele entra no cômputo do tempo de contribuição. Lá na simulação vai ser computado esse tempo, mas preste atenção nisso. Quando você dá a entrada, o INSS simplesmente desconsidera esse tempo. Desconsidera. Aí o segurado fala, mas eu paguei com juros, multa e correção monetária. O INSS fala, sim, mas o senhor pagou extemporaneamente. E nós não vamos considerar esse tempo extemporâneo. Extemporâneo, Roberto, um dia de atraso para o INSS, um dia, é considerado extemporâneo. Caramba. Então, simplesmente o INSS ele entra na simulação, mas na hora de fazer a contagem para a aposentadoria, o INSS exclui esse período. Tá? E você falou dos outros slides. O 10. Isso. Vamos lá no 10, produção. Tá. Então, o CNIS hoje é a base do INSS. É a base que o INSS usa para cálculo de aposentadoria. E como você falou aí, Roberto, ele é falho e muito impreciso. Né? Então, por exemplo, esse período pago extemporâneo não é computado. Outra coisa, Roberto, não entra serviço nas Forças Armadas. Ele não entra. E você sabe que o segurado que serviu as Forças Armadas, Exército, Aeronáutica ou Marinha, se ele não estava empregado, esse tempo é computado. Só que não entra no CNIS esse tempo. Não é computado no CNIS. Caramba. Outro detalhe, muitos trabalhadores aí que estão nos acompanhando ficaram expostos à insalubridade. Tá? Muitos trabalhadores falam, insalubridade... Tipo, trabalhar imposto, trabalhar... Essa aí, doutor, é número... Isso, esse aí é o que eu falei do extemporâneo. Certo. Ele aparece no CNIS com esse indicador, PREM-EST. Pode contar que, se tiver esse indicador, o INSS não vai considerar na contagem de tempo de contribuição. Nós temos mais slides aí? Temos. Vamos lá, o próximo, produção. Já pega na sequência, produção. É melhor. Já pega na sequência. Quer dizer, se a pessoa ela ficou 4, 5 anos no Exército, ou se trabalhou um período... Ou às vezes um ano, né, que a maioria ficou, ele não entra no CNIS, ele não é computado no CNIS. Caramba! E esses períodos insalubres, né, que o trabalhador ficou exposto classicamente a ruído, trabalhou em fábrica, esse adicional, né, porque o trabalhador que ficou exposto à insalubridade, o homem, ele tem um acréscimo adicional de 40%. Então, cada ano, para vocês gravarem, você soma mais 5 meses. Na realidade, são 4 meses e 24 dias. Mas para fazer conta mais rápido... Se a pessoa trabalhou, vamos supor, 10 anos numa empresa, ela tem direito a 4 anos? Isso, exatamente, 40%. A 4 anos que vai adicionar na contagem de tempo de contribuição. Muitos trabalhadores pensam que a salubridade acabou. Vamos no próximo já, produção. Já vamos no próximo. É o que a gente falou lá, não é computado nenhum período pago extemporaneamente. Perfeito. Ele entra na simulação, mas na hora do INSS calcular o tempo para a aposentadoria, ele não vai considerar. Nos acompanhando lá da Praia Grande, a Maria Aparecida está dando boa noite para nós. Rogério Sampaio. Mas não a pouca idade que complicou, criou déficit? Eu não entendi a pergunta. Mas não a pouca idade que complicou, criou déficit? Talvez ele esteja falando que hoje nós temos mais de 2.400.000 pedidos de aposentadoria para serem analisados. E a conversa do INSS, do governo federal,
qualquer governo federal, nós vamos zerar a filha do INSS. Nós vamos zerar a filha do INSS. Isso eu escuto quando eu tinha 13 anos de idade. Hoje eu tenho 61, não escutando isso. Talvez seja isso. Olha, a gente citou lá as competências que não constam no CNIS. Olha, isso é importante, Roberto. Os meses em que as empresas não recolheram o INSS. Somente passarão a contar desde que a empresa informe através de GFIP retificador. Isso aqui é um artigo, é uma instrução normativa do INSS. Tá. Gente, vocês vão ficar admirados. Hoje, muitas empresas multinacionais, bancos, montadoras de veículos não recolhem integralmente o INSS de seus empregados. Pasmem, grandes laboratórios, grandes empresas. Eles têm um período que geralmente não é, claro, todas as empresas, mas sempre tem alguma empresa que não recolhe um período, não é todo o período que o trabalhador recolheu. O que o INSS faz? Olha só, o trabalhador acha que o INSS vai considerar da data de admissão à data de demissão. Seria o correto. Só que, pasmem, se essa empresa, o trabalhador ficou lá 3 anos trabalhando, e essa empresa só recolheu os dois primeiros anos, não recolheu o último ano, o INSS, em vez de considerar 3 anos, vai considerar 2. Tá? Porque a empresa não recolheu. Mas é culpa do segurado? Não. O segurado foi descontado compulsoriamente dele. Então, claro, ele vai ter que provar com carteira profissional, com registro de empregado, mais alguns documentos, que realmente ele trabalhou na empresa, mas o INSS vai dar essa canseira para ganhar tempo. Não, só providenciar esses documentos, porque a empresa não recolheu. E quando a empresa existe, ótimo. E quando a empresa não existe mais? Então, olha a dificuldade que é criado para o segurado da Previdência Social. Já vai colocando os outros slides. Pode colocar e a gente vai falando comentando. Em cima aí, ó. Esses são os indicadores do CNIS. Alguns poderão aparecer no CNIS, são mais de 30. Caramba! Isso, mas não necessariamente não vai aparecer os 30 indicadores. Mas certamente no seu CNIS, o seu tinha indicador, Roberto, no seu processo de aposentadoria. Geralmente aparece lá 4, 5 indicadores. Bom, gente, hoje, se o CNIS tiver um único indicador, já é motivo para o INSS indeferir o pedido de aposentadoria. Tá? Então, o CNIS, ele é falho e impreciso. Tá? Não tem todas as informações que deveriam ter. Já vai puxando o outro. Pode passar, a gente vai comentando. Não adianta nada ter o CNIS e ignorar esses importantes indicadores. Muitos deles representam grandes ameaças para conseguir aposentadoria. O INSS tem indeferido pedidos de aposentadoria automaticamente quando verificam que não há indicadores importantes no CNIS. Há indicadores importantes. Que há. Isso. Pode puxar o próximo. Opa, aí sim. Agora, olha só, Roberto. Nós falamos do CNIS. Tem falhas, não entra exército, não entra insalubridade, ou os períodos pagos temporariamente não vai entrar, as empresas que não recolheram o período total da empresa, que o segurado prestou serviço, muitas vezes não é considerado integralmente, e por aí vai. Mas olha, importante que no CNIS, talvez o nosso companheiro e companheira não se atentou a isso. Roberto, em todas as páginas do CNIS, tem o seguinte texto: o INSS, no rodapé do CNIS, o INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes desse extrato. Poderá rever a qualquer tempo, ou seja, bom, mas se eu me aposentei, Tolentino, o INSS vai poder rever? Vai. Então isso é muito importante. Poderá rever a qualquer tempo. Pode ser que durante o processo de aposentadoria, depois que você protocolou o pedido, ou depois, tá? Vamos seguir, tem mais um slide aí que tem uma frase também importante do INSS na simulação. Esse é 16? Podemos falar do MEI. Roberto, eu tenho certeza que um grande percentual das pessoas que estão nos acompanhando pagam um MEI. Sim. Que é aquela microempreendedor individual. Exatamente. Então,
O que acontece com o MEI, gente? Olha, o MEI tem que ser transitório, Roberto. Transitório, você tem que pagar o MEI para você montar a tua empresa, montar a sua pequena empresa, seu negócio, né? Seu pequeno comércio, você pode pagar MEI dependendo do faturamento. Mas o que acontece? É uma esmolinha que o governo federal dá com uma mão e tira com duas. Eu vou explicar por quê. Se você está pagando MEI, o governo não falou isso, Roberto, você só vai se aposentar por idade. Você não vai poder se aposentar por tempo de contribuição. 1. 2. Você vai receber salário mínimo. Ah, Tolentino, mas eu paguei sobre 5 salários mínimos, mas hoje você paga sobre MEI. Então, a condição do MEI que o governo dá é essa, ó, você paga 5%, só que você vai me devolver isso na sua aposentadoria, ou seja, vai ser por idade e vai ser salário mínimo. Tá? Muita gente desconhece e fala assim, ah, mas eu paguei, agora estou recebendo salário mínimo. Mas filha, mas você está pagando o MEI e quer receber mais que o salário mínimo. Tá, Roberto, agora, e se esse nosso amigo quer se aposentar por tempo de contribuição, já tem aí seus 37 anos, mais de 36, e tem 58 de idade. Ele vai ter que esperar 7 anos para aposentar? Não, pode resolver. Olha só como é que é a solução. Vamos supor que esse nosso amigo pagou 8 anos e meio. 8 anos e meio. Tá. Tolentino, posso entrar com a aposentadoria? Tá, vamos fazer a conta. Sim, o senhor tem o tempo para aposentar. O que seria adicionar tempo de serviço ou não? Não, aí seria a insalubridade. Tá. A gente já vai tratar. Tá bom. Roberto, 8 anos pagando sobre MEI. Ele vai aposentar agora com 58 anos, com 37 de contribuição. Tá. O que ele vai ter que fazer? Olha só. O INSS vai calcular 3 vezes mais do que ele pagava de MEI. 3 vezes a mais por mês. Então, 3/4 vai ser calculado para ele. Ele pagou 5%, ele vai ter que pagar 20%. Tá. O INSS vai mandar uma guia para ele pagar desses 8 anos. Agora, vocês fazem a conta aí. O MEI paga 5%. Ele vai pagar 20%. Então, ele vai pagar uma diferença de 15% do salário mínimo. Todo mês. Com juros, correção monetária. Aí vem uma guia para ele pagar 40 mil, 50 mil, 60 mil reais. Ele fala, Tolentino, mas eu não tenho esse dinheiro. Bom, o que acontece se eu não pagar? Se o senhor não pagar, o senhor vai continuar pagando o MEI e o senhor vai se aposentar daqui 8 anos, com 65 anos de idade. Tá? Então, o governo federal estimula o pagamento do MEI. Gente, eu quero deixar claro isso aqui. Muitos pagam MEI, mas se você tiver aí mais de 50 anos de idade, mais de 48 anos de idade, pondere, porque você vai continuando pelo MEI, você vai se aposentar por um salário mínimo. Tem que pensar muito sobre isso. Quero dizer aqui para você que o Celso Pinheiro está nos acompanhando. A Noêmia, minha amiga Noêmia Maria Batista. Roberto, acho que você deveria fazer um quadro semanal com o senhor Tolentino, com o Tolentino Aposentadoria, para esclarecer dúvidas. Será um sucesso de utilidade pública. Obrigado, Noêmia. Rogério Sampaio está nos acompanhando aqui. O Tavares José Dias, pô, faz tempo que eu não te vejo, hein, Tavares, nos acompanhando aqui. O Luiz Carlos Penini mandou uma questão para o senhor aqui. Vamos ver. Como está a revisão da vida toda? O que é isso? Tudo bem. Olha, que a senhora Noêmia falou aí é verdade, Roberto. A aposentadoria é muito complexo, tem muitos assuntos para a gente abordar. Você vê, em poucos minutos aqui a gente falou, É verdade. né, vários assuntos, regra de transição, o que entra no MEI, o que não entra no MEI, não recolher o MEI, motivos de não recolher o MEI. Tá. Revisão da vida toda. Olha, presta atenção nisso aqui. Cuidado com a revisão da vida toda. Quem tem direito à revisão da vida toda? Presta atenção nisso aqui. 1. Estar aposentado até novembro de 2019, quando saiu a emenda constitucional 103. Ah, Tolentino, me aposentei em janeiro de 2020. Tenho direito à revisão? Não. Porque até novembro de 19 está aposentado. Número 1. Número 2.
não estar aposentado há mais de 10 anos. Então, se você aposentou em 2013, corra, porque senão você vai prescrever o prazo. Se você se aposentou em 2014, perdeu o prazo para entrar com a revisão da vida toda. Duas coisas importantes que ninguém fala por aí. Tá. Aí você recebe uma cartinha falando que você tem 130 mil reais. Eu estava na associação comercial agora, e um amigo ali, que fica lá na portaria, ele falou: Tolentino, minha mulher recebeu uma carta, ela tem 130 mil reais para receber. O benefício dela, que hoje é 2.100, vai para 4.800. Ela está doida, não dorme mais. Eu falei: escuta, então fala para ela, o Laércio lá da associação comercial, que isso é fake. Ela não vai receber isso aí. Não é assim que é feito, tem que fazer conta. E depois outra, ela está aposentada há quanto tempo? Ele falou: bem mais de 10 anos. Eu falei: então ela não tem direito de entrar com a revisão. Então cuidado, as pessoas mentem, as pessoas querem enganar você. Então, nós fazemos um trabalho sério, um trabalho honesto. Então, revisão da vida toda. Cuidado com as cartinhas, cuidado com as promessas, cuidado com o cunhado que fala: eu vi lá, você tem direito. Não é assim que funciona, tá? Então, espero que vocês captaram aí as duas regras para ter direito à revisão da vida toda. E outra, Roberto, não é dar esperança, não, você vai receber, calma. Isso é um processo. O INSS vai, cada sentença que o INSS recebe, ele vai usar o corpo jurídico dele. Tá? A lei permite isso, ele vai recorrer da sentença. Isso pode demorar 5, pode demorar 10, pode demorar 15 anos. Caramba. Como pode demorar 2,5, a gente não sabe. Então eu não posso chegar para você e falar: não, Roberto, olha, está aqui, você vai receber, pode esperar aí que você vai receber. Você não vai comer direito, você vai ficar ansioso, você vai ficar doente. Você cria expectativa. Cria expectativa. Então, cuidado com a revisão da vida toda. Não contem com a revisão. Entrem com o processo, se você tiver direito, e fala assim: vamos deixar nas mãos de Deus. Se sair, ótimo. Mas eu não vou ficar esperando, contando, cada dia, ligando lá para o advogado, se já saiu a revisão ou não. Vamos para um rápido intervalo, pois já passou o primeiro bloco. Nos acompanhando, a Priscila Tolentino Figueiredo. Ela escreve aqui: eu sou fã número 1, sabe muito, o melhor do Brasil. Priscila aqui, tá aqui, ligadíssima aqui. Pessoal, tá chegando aqui muita pergunta aqui, então nós vamos fazer o seguinte: vocês mandam, porque nós já estamos com uma série de questões aqui, e o Tolentino não vai conseguir responder todos. Já somos 19 horas e 41 minutos. Eu só vou registrar aqui, mas depois eu me comprometo a que ele responda todas e eu mando para vocês aqui, tá certo? Luiz Carlos Peninha está nos acompanhando, Ivanildo Jabá, o Rogério Sampaio, Pedro Pereira, meu amigo Rogaciano está aqui, e Jaciara Nascimento. Vamos falar sobre os autônomos, doutor Tolentino. Os autônomos, comerciantes e empresários poderão recolher o INSS em atraso. Slide 23, produção. Tá, enquanto ele coloca lá o slide, olha só, Roberto, então você me falou aí várias pessoas perguntando. Eu prefiro analisar cada pergunta e me comprometo junto com o Roberto aqui de responder todas as suas perguntas com calma. Me deem aí uma semana mais ou menos. Todas as perguntas que vocês mandarem, nós responderemos, tá bom? Você falou aí, tem a... pode passar isso. É o número 23 que está marcado aqui. Isso. Isso a gente já falou, é a regra dos 50%. Certo, pode passar para o próximo? Pode ir para o 15. Para o 15. Enquanto ele procura lá, isso, volta lá. Mais um. Esse aí a gente já viu. Eu acho que... Pode seguindo, vai seguindo aí, eu vou te orientando. Pode virar, isso, tem vai. Insalubridade, INSS. Sim, olha, isso aí é importante falar. Volta, né? INSS. Pode voltar. Volta. Aí. Olha, é o que eu falei no CNIS, a gente citou aqui, que no rodapé do CNIS vem aquela informação que ela poderá rever a qualquer tempo. Isso, volta mais um, produção, volta no 18.
Ah lá, isso. Olha lá, lemos também em todas as páginas da simulação de aposentadoria. Esse demonstrativo, olha, Roberto, todas as páginas de simulação vem essa frase. Esse demonstrativo é uma simulação, por isso não garante direito ao benefício. Nós falamos aqui. Vai para 19. 19, o próximo. Ah lá, 19. E o INSS determina também, ao solicitar o benefício, o INSS pode pedir que você apresente documentos para comprovação dos períodos trabalhados. Então, a isso, por que o INSS coloca isso? Para se proteger. Porque, mas na simulação apareceu lá. Então, meu amigo, mas aquilo é uma simulação. Você leu lá no cabeçalho o que o INSS determina? Tá? Bom, você falou, Roberto, do autônomo, comerciante, o empresário. Olha só. Mais um dogma aqui que a gente vai quebrar, tá? Que isso é fake, isso não é verdade. Se você tem um período a recolher e você não pagou, o que a gente falou aí agora há pouco? Contribuições em atraso, extemporâneo, pago fora de prazo, o INSS não vai aceitar aquele tempo. Mas eu paguei com multa, juros e correção monetária. Esquece. Então, por favor, gente, não façam o cálculo, que até para a internet você faz, e façam o pagamento lá que vai gerar uma guia. Não façam esse pagamento. Porque o INSS, quando vocês forem apresentar a guia paga, o INSS simplesmente não vai aceitar aqueles períodos pagos, aquela contribuição paga pela guia. Não vai aceitar. Aí você fala, poxa, mas eu fui lá no site, eu imprimi, eu paguei, e agora vocês não aceitam? O INSS vai falar, filho, esse pagamento, o senhor pagou uma guia, o senhor pagou um período de 2020, 2019 e 2023, ele é extemporâneo. Tá bom, então o senhor me devolve o dinheiro? Ela vai falar, sim, o senhor vai entrar com uma ação contra o INSS para te devolver esse dinheiro. Não, mas vocês não podem ficar com o meu dinheiro. Não, a gente não vai ficar. Mas o processo é esse, você tem que pedir. Essa solicitação é feita judicialmente. Bom, resumindo, reze para o seu neto receber, porque isso vai virar um precatório. Entende? Então, Roberto, a gente tem muita gente, vai lá, entra lá, você não precisa contratar ninguém, paga lá, paga 60 mil, 80 mil. E aí vem a guia paga para mim, fala, opa, não vamos entrar com o seu pedido. Não, mas Tolente, mas eu paguei então, mas você não vai, você pagou, mas o INSS não vai convalidar. Para convalidar, o INSS vai pedir uma lista de documentos para comprovar a atividade laboral. Foi o que a gente acabou de ler aqui. Que o INSS poderá pedir documentos para provar a sua atividade laboral. Você sabe que está aparecendo um monte de coisa na minha cabeça aqui, né? Eu imagino. Antigamente tinha aquela pessoa que nunca pagou nada, e trabalhou na roça, né? Ainda existe isso ou não? Não. Olha, é muito difícil. Conceder baseado... Não. A gente tem que diferenciar, Roberto. A previdência urbana e a previdência rural. Você que está no sítio, lá no interior, trabalha na roça... Mas é o mesmo INSS. É o mesmo INSS. Perfeito. Mas aí você tem que ir no sindicato rural, que vai te dar uma certidão, e aí com essa certidão você encaminha para o INSS. Perfeito. É diferente da aposentadoria urbana. Isso consegue, mas tem que comprovar que realmente você trabalhou como lavrador rural. Olha, nosso tempo está quase acabando aqui. Sim, e eu queria pular aqui para o slide 36, pessoal, tá. Da produção. O que o INSS considera, que eu acho que tem muita curiosidade, tem. Insalubres ou perigosas. O que é insalubre e perigoso? Volta lá, produção, pode voltar. É o número... qual que é que eu falei aqui? 36, mas ele está um pouquinho mais para trás. Mais para trás. Pode voltar. Volta quantos? Olha, vamos aproveitar então, Roberto. Vamos já lá. que está aí nesse... Vamos deixar aí, produção. Eu já vou falar o que você perguntou. Gente, por que o INSS indefere? A gente começou o programa falando isso. 75% dos pedidos de aposentadoria, 76%. É simples. Porque o seu pedido de aposentadoria não é analisado por um humano, é analisado por um robô. Não sabia. Isso. Meu Deus. Isso foi criado no governo Bolsonaro,
faz 1 ano e pouco mais ou menos, faz mais de um ano, não, faz mais de um ano e pouco, que foi estabelecido isso. E o robô, ele foi programado para que qualquer indicador no CNIS, o robô indefira o pedido de aposentadoria. Então esse slide 35, isso aí é jornal contábil, é uma matéria jornalística, isso continua a análise digital com alto índice de indeferimento, porque não tem um CNIS que não tem um indicador. Produção, segue lá para o 36. Rapidinho aqui, Roberto. 36, opa, aí, volta. Olha, outra matéria jornalística. Robôs do INSS e o indeferimento automático de benefícios. Então, olha, na prática, um indeferimento instantâneo do requerimento. O que adianta diminuir a fila e, por outro lado, aumentar os indeferimentos? Olha lá o olhar jurídico. Vai para o 37. Produção, faz favor. Enquanto ele pega aqui, o Rubens Tolentino está perguntando aqui. Tolentino comemorou o título da Copa do Brasil? São Paulo aposentou os rivais? Com certeza, eu sou tricolor, sou São Paulino. Muito bem. Olha lá o 37. Em 2019, os indeferimentos anuais aumentaram para 4,4 milhões em média. Vai lá, 38. Isso tem várias matérias jornalísticas. Olha lá, os indeferimentos, olha isso, fazem parte da cultura do INSS. Quer dizer, virou costume. Isso, olha, extra online. Vai mais um, 39. Olha lá, olha isso aqui, Roberto. TCU fez uma conta em março de 23 que o INSS vai demorar 16 anos para julgar todos os recursos ordinários que estão lá. São processos que foram negados, foram indeferidos. Só que o TCU não contou, Roberto, que todos os meses entram quase 49 mil novos pedidos de recurso ordinário de processos que foram negados pelo INSS. Tá? Muito bem. Vamos para... A simulação, você quer falar do tempo de insalubre, então vamos ter que voltar agora. É o 25. Está no 25. Volta lá, produção. Eu acho que tá. 25. Olha lá, mais um aí. Então você me perguntou aí da insalubridade. Isso. Gente, se você ficou exposto a um ambiente insalubre, classicamente é ruído. Ou perigoso, classicamente o que é? Energia elétrica. Ou penoso, o que é penoso? Motorista de ônibus, cobrador de ônibus. Você tem direito a adicionar homem. 40% do tempo você falou aí, 10 anos dá 4 anos. Cada ano dá mais 5 meses. A mulher é metade desse tempo, porque a mulher se aposenta geralmente 5 anos antes que o homem. Então, se você ficou exposto à insalubridade, peça o PPP para as empresas que você trabalhou e dependendo do documento, como ele foi formulado, você vai poder contar mais tempo de contribuição na sua aposentadoria. O Rogério Sampaio está falando, Roberto, estou aqui na estrada, depois a conexão está ruim, depois eu vou assistir. Parabéns, obrigado aí. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. Pode mandar perguntas, se o Tolentino não responder hoje, ele responde depois, eu coloco aqui. Aliás, falando em Tolentino, mandar um abraço para o meu amigo Dr. Augusto Tolentino, que está nos acompanhando, grande advogado. E também para o Matheus Tolentino, ele também que é advogado, é tio e sobrinho que estão nos acompanhando aqui. Como obter uma renda... Eu acho que é pergunta muito boa. Todo mundo quer saber como obter uma renda melhor, doutor Tolentino. Tá. Olha só, gente. Tem algum segredo? Tem muito. Você é um exemplo disso. Opa! O seu processo é um exemplo disso. Frei Roberto, você tem direito de se aposentar agora. Mas, meu amigo, se você aguardar, acho que eram 2 ou 3 anos, sua renda vai ser maior. E, de fato, você falou, não, Tolentino, vou seguir sua orientação. Conseguiu aposentar com um excelente valor de benefício de aposentadoria. Então, as pessoas querem receber mais de aposentadoria. Tá. Quais os segredos? Que todo o tempo que você contribuiu efetivamente seja computado na aposentadoria. Isso é muito importante. Quanto mais tempo de contribuição você tiver,
melhor vai ser o valor do seu benefício. 2, que todas as suas contribuições sejam migradas no cálculo, porque nem todas são migradas. Um exemplo, nem todas assim, é muito econômico essas palavras que eu usei. Muitas contribuições que você pagou não é migrado no cálculo. Por que isso acontece? Além do pagamento extemporâneo, que aí não vai contar nada, né? Não vai contar o mês inteiro, mas tem muitos trabalhadores que recolhem com valor menor que o mínimo, não entra para computar. Recolhe com percentual menor, não entra para computar. Não é que eu estou falando que recolheu extemporaneamente. Ele recolheu com salário menor, ele recolheu com percentual menor. E o INSS simplesmente não fala, olha, vai lá, seu Antônio, eu vou te dar uma guia para você recolher aqui a diferença. Não, simplesmente não considera no cálculo. É claro que aí o valor do seu benefício vai ser diminuído. 2, não é para sair correndo para aposentar, Roberto. Porque eu não falei para vocês que existem aí 3 regras de aposentadoria? Para os nossos clientes, Roberto, a gente faz assim: senhor, esse aqui você não tem direito, esse aqui não tem direito, mas 2 regras você tem direito. Ó, essa aqui vai lhe dar um benefício de R$ 3.500. Essa vai lhe dar um benefício de R$ 5.000. Qual que o senhor quer? Ô, Tolentino, eu quero de 5.000. Claro, eu também vou falar para o senhor esperar. Só que aqui, senhor Antônio, você vai ter que esperar mais 2 anos e meio. Gente, passa rápido. Porque depois de aposentado, muitas pessoas também, Roberto, não sabem disso. Presta atenção. Na carta de concessão, quando vocês recebem a aposentadoria, não vão receber o benefício, gente. Contrate um bom profissional para analisar aquela carta de concessão se o seu valor está certo. Mas não faça isso depois que você receber a aposentadoria. Porque se você for no banco, meu amigo, receber a sua aposentadoria, a própria carta de concessão, Roberto, fala isso, ela se torna irrenunciável e irretratável. Você não pode falar, o governo federal, recebi 30 mil de aposentadoria, estou fazendo um Pix para vocês, me manda a chave Pix, em vez de 30, eu vou devolver 35 mil, mas eu não quero mais a minha aposentadoria. O governo federal fala, isso não pode ser feito, eu não vou aceitar. Porque se ouviu a carta de concessão, senhor Antônio, está escrito lá, uma vez recebido o benefício, se torna irrenunciável e irrevogável. Cuidado. Então, para aumentar o tempo de contribuição, mais idade, mais tempo de contribuição, observar o CNIS, observar se todas essas competências foram calculadas e contratar uma pessoa honesta, uma pessoa que está muitos anos fazendo isso. Eu não estou exclusivamente dirigindo a minha pessoa. Existem alguns profissionais, eu falo alguns, né, que são honestos, que têm uma experiência grande em direito previdenciário. Tá? Antes de dar entrada, antes de consultar a plataforma online do INSS. Vocês viram aí, afaste-se da plataforma online. Afaste daquele cunhado, do genro que sabe tudo. Que toda a família parece um que sabe tudo, né, Roberto? Ele lê 3 linhas lá e fala, não, é por aqui o caminho. Não façam isso. Vocês pagaram uma vida, o INSS. Agora, para aposentar, quer economizar, eu não vou contratar nenhuma empresa, eu vou lá na plataforma online. E olha aí o que acontece com mais de 76% das pessoas. Acabou nosso tempo, doutor. Sim, é muito rápido. Tolentino, 1 hora aqui tirando dúvidas. Quem quiser falar com o Tolentino Advogados, da Advogados Aposentadoria, como é que faz? Olha, eu vou pedir para a produção ir lá no último slide. Último slide, produção. Tem lá o... Todos os números. Tem lá, O site ele é bem facinho, ó, tá lá, ó. Voumeaposentar.com. Voumeaposentar.com. E esse é o telefone da nossa unidade aqui de Guarulhos. Você sabe que a gente tem uma unidade na Moca e a outra em Guarulhos, tá? Aqui vocês vão estar muito bem servidos aí com o Álvaro, ele é meu genro, meu sócio aqui na unidade, uma pessoa da minha confiança. Todos os processos passam pela minha mão, todos os processos. Então, vocês têm o endereço aí, voumeaposentar.com, e o telefone de Guarulhos ficou aí na tela. Eu quero agradecer, Roberto, a oportunidade. É sempre uma honra para mim estar aqui. Você
Eu que agradeço. Conduz, né, com uma facilidade imensa o seu convidado. Tem muitas coisas para a gente falar. Acompanhe a gente nas redes sociais. Não vai faltar oportunidade. Ó, Sim, eu recomendo o Tolentino. Foi muito rápido, foi muito honesto e trabalhou direitinho. Então, eu recomendo porque não me deu a menor dor de cabeça. Então, foi super tranquilo. Entre em contato, vou me aposentar.com. Tira todas as dúvidas.